começar. Boa tarde a todos, bem-vindos. Miguel, Sofia, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. É um privilégio para mim ter duas tão distintas personalidades desta área a poderem ser entrevistadas por nós hoje e o contributo para esta área da saúde, que é uma área de forte aposta da Microsoft. Eu começo por apresentar os meus convidados. O Miguel Neves, químico, um português de Chaves, não vai parecer, mas ele é um português de Chaves, investigador do I3S, do Instituto de Investigação, Inovação e Saúde e professor na Faculdade de Medicina do Porto. E a Sofia Couto de Rocha, médica, Chief Transformation Officer do Lusíadas Saúde, membro do Conselho Clínico do Lusíadas Saúde e ainda membro do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos para as Tecnologias de Informação na Saúde. O currículo deles é vastíssimo, eu gastaria os 20 minutos que nós temos só a apresentá-los. E o que eu acho que temos hoje aqui o privilégio de poder conversar com eles é que temos o Miguel, que é alguém que está muito ligado à investigação na área da saúde, que utiliza tecnologia, que utiliza dados e inteligência artificial na investigação, e depois a Sofia, muito mais perto da prestação. E esses dois ângulos que eu espero poder contribuir hoje e que eles possam nos ajudar a decifrar. Vou quebrar o protocolo, está bem? Claro, força. Vou começar pelo Miguel. Acho Miguel, ótimo. como é que tens visto a inteligência artificial alterar a forma de fazer ciência, de fazer investigação? Como é que isso tem permitido a vossa colaboração com outras organizações, outras parcerias com a academia, com empresas como a Microsoft? Como é que tem sido os últimos anos? Primeiro, muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco hoje. Em termos de investigação, cá sou do I3S e da Faculdade de Medicina. O nosso laboratório é o Molecular and Analytical Medicine Laboratory e está a abrir portas que antigamente estavam fechadas. Nós estamos focados em tecnologias de biosensorização. Desenvolvemos vários tipos de sensores que deixam-nos medir vários biomarcadores circulantes em amostras biológicas diferentes, dezenas ao mesmo tempo. Então adquirimos muitos dados. E também em cima disso, uma doença hoje em dia, um biomarcador já não é suficiente para diagnosticar ou prognosticar ou até ajudar médicos a selecionar um course of treatment adequado. É um bocado complicado. Entramos em parceria com vários institutos grandes cá na Europa, como o Karolinska e o INSERM na França. Temos parceiros também na Espanha e na Itália, que estamos a montar, ganhamos vários projetos europeus, projetos de La Caixa, para desenvolver esta tecnologia e também fazer análise de grandes cohorts clínicos, da volta de 100 mil pacientes nos cohorts, bem caracterizados, e focamos mais em doenças cardíacas, mas também temos doenças neurodegenerativas também, outros projetos, mas desde que estou a falar agora. Trabalhamos com a Karolinska e estamos a caracterizar as cohorts e usar plataformas digitais de parceiros em parceria com a Microsoft, o EPAM Technologies e que entramos em contato com a Sandra, desculpa, para tentar haver perfis destes pacientes, para saber o progression da doença e no futuro estamos a ver para utilizar os nossos dispositivos para medir uma amostra dos pacientes e depois vemos o perfil e vemos o melhor outcome, podemos predict um outcome do paciente e a melhor tratamento. Mas consegues dar-nos um exemplo de como é que a inteligência artificial tem mudado a forma como tem feito esse trabalho? Este trabalho é só possível com o AI, desculpa, inteligência artificial, é só possível. Porque nós, com a quantidade de dados que nós temos, não conseguimos ver perfis. Estes perfis só são distinguidos com os nossos parceiros que estão a utilizar o AI para distinguir os algoritmos diferentes. Okay. Sem o AI, este trabalho fica logo travado depois do biosensor. Ok. Sofia, passamos agora para ti. Na perspectiva da prestação, eu diria que quer no ângulo dos profissionais, dos médicos, dos auxiliares, dos enfermeiros, quer no ângulo dos utentes, como é que tu vês o impacto destas tecnologias nesse âmbito?
Então, antes de mais, obrigada pelo convite e obrigada por estarmos aqui com um tema que me é tão querido. Eu acho que a inteligência artificial aqui vem-nos fazer um momento de ruptura naquilo que é a nossa capacidade. E eu acho interessante quando pensamos em skills, não é? Em capacidade formativa também, porque tanto a literacia dos profissionais como a literacia dos doentes, como dos decision makers, tem que mudar e tem que subir aqui um upskilling bastante marcado. Um pouco pegando naquilo que foi agora mesmo dito, e muito bem, nós vivíamos e vivemos sempre na medicina ou na saúde, vou chamar assim, vou aumentar, como clusters, como grupos de pessoas, como criávamos tipos, não é? Um bocado como há pouco falávamos sobre em marketing, não é? Temos as personas, é uma persona, e depois aplicávamos um determinado protocolo àquela persona. E hoje em dia, começámos a perceber, e ainda bem, a ciência evoluiu muitíssimo, que temos muito mais parâmetros para ser avaliados e parâmetros ainda por cima iterativos e constantes e que devem ser medidos, muitos deles, a maior parte número de vezes, maior número de vezes possível. E com isto, claro que eu só consigo fazer isto se for super-humana, não é? E como nós não temos capacidade de avaliar tantos parâmetros ao mesmo tempo, só com a inteligência artificial. Agora, entender o que é que está por trás das tais black boxes, como muitas vezes lhe gostam de chamar, que hoje em dia, obviamente, com Shai ou com Explainable AI, nós já não temos este tema, já conseguimos perceber o que é que o algoritmo está para ali a fazer, mas é preciso entender como é que ele funciona, pelo menos numa perspectiva do utilizador, como nós muitas vezes gostamos de dizer, não é? Não preciso saber programar, mas preciso saber como é que aquilo chegou lá. Porque se eu não entender, eu profissional ou eu doente, eu muito mais dificilmente vou conseguir expandir toda a capacidade que a inteligência artificial tem para me dar respostas hoje em dia. Se eu passar para um zoom in e para aquilo que são exemplos do dia-a-dia, e eu acho que tornam-se cada vez mais óbvios, eu praticamente estou a sentir que estou como na era em que passou a haver eletricidade, de repente eu olho para qualquer lado e tudo tem inteligência artificial, não é? O que precisa e o que também não precisa, se calhar, mas está tudo bem, tem. É um bocadinho como Gartner, não é? Estamos em infatuation, tudo é maravilhoso. Pronto, talvez comecemos agora a descer um bocadinho e não tem tema. Mas começamos a ter, até mesmo para os profissionais em primeira pessoa, a capacidade de termos apoio à decisão, porque houve um estudo no início do Covid que foi publicado e eu acho que todos os estudos interessantes e toda a evolução interessante que aconteceu no Covid ficou em segundas núpcias, não é? Ninguém lhe prestou muita atenção. Mas estiveram a calcular quantas horas é que eu precisaria, se fosse um especialista de uma área clínica, imaginando um médico que só vê nefrologia, dentro da nefrologia dos rins só vê uma coisa muito específica. Eu precisaria de 29 horas por dia para me atualizar, se eu só lesse os papers mais dirigidos para mim e dos melhores fontes. Obviamente que é impossível. Portanto, eu tenho que ter aqui alguém ou algo que me digira toda a informação e me aponha na minha prática. E isto levou a outro paper, que é quanto do conhecimento científico, clínico, é aplicado verdadeiramente no dia-a-dia. Estamos a falar nos Estados Unidos cerca de 27%, na Europa 25% e por aí fora. Do que se sabe daquela área, mas que é replicado no dia-a-dia. E mais uma vez, se eu tiver inteligência artificial a trabalhar-me isto em constante, de certeza que estes números aumentam. Porquê tão pouca porcentagem? Há alguma resistência dos profissionais? Não, o tema aqui é tempo. É mesmo aqui tempo. É sintetização de informação. Exato. É o desafio de sintetização de informação. Eu não consigo sequer aceder a ela, quanto mais digeri-la e aplicá-la no dia-a-dia. Portanto, se eu tiver, obviamente, algoritmos de apoio à decisão que estão updated, que são co-desenvolvidos com quem está na área também, acho que isso é um óbvio e é o que nós já temos também. E depois temos do outro lado, e não podia continuar aqui a dar exemplos, não é? Mas do outro lado, no cidadão, e não vou falar do doente, vou falar do cidadão, porque muitas vezes estamos a falar de pessoas não doentes, que não querem ficar doentes, ainda bem, que acabam por ter hoje em dia muito acesso à informação, mas muita dificuldade em perceber o que é informação, o que é conhecimento e qual desse conhecimento é que está correto. Então, também já temos, felizmente, muito bons instrumentos digitais, não vou chamar apps, porque muitos são transversais, que fazem esta digestão da informação e a transpõem para palavras muito mais fáceis, acessíveis e por aí fora. Criam comunidades, por exemplo, encontram, no caso das doenças órfãs, que nós temos pouquíssimas pessoas no mundo inteiro com determinada doença e que muitas vezes num país como o nosso existe uma pessoa ou duas, não é? O facto de nós conseguirmos fazer este match a nível mundial, tanto para o tratamento dos dados clínicos, não, ou seja, clínicos quando digo analíticos, não é? Como genéticos, como ainda na forma como o doente vive o seu dia-a-dia. Isso é super interessante. Pegando na última provocação que o Ricardo da NTT deixou no último slide que ele tinha, que era a inteligência artificial não vai substituir os profissionais de saúde, mas vai substituir os profissionais de saúde que não querem utilizar a tecnologia. Sente-se alguma resistência, alguma dificuldade na geração que temos hoje? Não estou a falar dos novos médicos, claro. Claro que sim. da mesma geração, mas claro que sim.
vês alguma resistência ou por outro lado não? Há esta sede de aproveitar essas ferramentas para melhorar a prestação, para melhorar os cuidados? E eu acho que há aqui é quase em sincronia há uma resistência, em assincronia há uma vontade, ou Ou seja, uma necessidade? o conceito é eu quero muito, porque eu acho que quase todas as pessoas que trabalham em saúde são ávidas por soluções novas para problemas antigos, não é? E portanto tudo o que é uma proposta nova gera interesse, gera curiosidade. Por outro lado, há uma resistência num ponto, que é em saúde nós não podemos testar, na maior parte dos conceitos, em muitos podemos, não é? Em todo o processo pré-tratamento, vou chamar assim, ou pré-interação clínica e pós, muitas vezes podemos, mas durante aquele processo nós não podemos testar, falhou, que chatice, Certo. não dá. Como um Portanto, avião, é como este um avião. sistema iterativo que em tantas outras áreas... Como na nós investigação, por conseguimos- como na exemplo. investigação, não deu, vamos testar novamente, e isto dá resistência, porque nenhum profissional quer correr o risco de que corra mal, não é? E que isso impacte. Então há aqui um tema. E depois há a literacia, que há pouco falava, não é? O que eu não conheço, eu tenho medo. Portanto, eu não quero, calma, deixa os outros usar, não quero ser pioneiro, prefiro ser um lagarde, que vai depois, e eu acho que há muito esta sensação. Eu juro que não planeei esta sessão baseada na intervenção do Ricardo da NTT, mas achei curioso que um dos temas que ela pegou, que eu também vou aqui pegar, que tinha a ver com... e falavas há pouco disso, no marketing há um bocadinho este nirvana do segment of one, não é? Como é que eu consigo segmentar, fazer segmentação de clientes até o ponto em que aquele produto, aquele serviço é para mim. Miguel, estamos muito longe da investigação, de parte do processo que tu descreveste, de medicamentos, etc., chegar ao ponto em que se consegue desenhar um medicamento para me tratar a mim, à minha doença, ao meu caso, e não aqueles grupos normalmente, medica-se para a média, não é? Para O cluster. para o cluster, não é? Mas às vezes temos na discussão normal temos as pontas do é medicação a menos ou é medicação a mais. Estamos muito longe disso. O objetivo da nossa investigação é exatamente isso, é o personalized medicine, é o tratamento exatamente para esse paciente, para nessa situação. E é difícil porque Sofia? Sofia? Desculpa. Não tem tempo. Como a Sofia falou, aquela resistência das coisas novas, e agora nós temos de provar que esta tecnologia funciona, que é a barreira que nós estamos a confrontar, mas eu tenho fé que em pouco tempo vamos chegar. Por exemplo, nos próximos 2 anos já temos financiamento com um projeto europeu para entrar num clinical study na Suécia, na Itália e na França, com Karolinska e INSERM, para testar esta tecnologia com cohorts de doentes cardiovasculares. Vai em paralelo. Um grupo vai ser diagnosticado com a nossa tecnologia e vão ver o resultado, e outro grupo vai com just traditional treatment. E depois vamos ver, eu tenho esperança que talvez na próxima década, talvez já vamos ver estas tecnologias no lado diagnóstico nas clínicas. Eu espero que sim. Achas que há esperança? Eu tenho esta esperança, mas infelizmente neste ramo as coisas andam muito devagar. Quais têm sido as maiores dificuldades, Miguel, que vocês têm sentido As melhores para acelerar esse dificuldades processo? Quer dizer, com tanta tecnologia disponível, que temos tecnologia disponível, sim, mas é provar a tecnologia, é para aqueles que têm dúvidas, é tirar as dúvidas das pessoas que já estão a trabalhar nisto há muitos anos. Eu acho que isso é a maior barreira que nós temos, é fazer estudos suficientes para tirar aquelas dúvidas. Sofia, passa-se o mesmo com vocês? Quer dizer, tu explicaste há pouco que, tal como um hospital, vocês são quase um avião, não podem falhar, não dá para fazer teste erro, não é? Claro, Teste erro não é daquele lado ali da mesa. Exato. E antes de vir para aqui. Exato. Quais são os obstáculos que vês? Eu acho que nós nisto estamos a viver muito no mesmo... Papel de onda, sim. Sim, porque há um obstáculo que os dois temos, que é o obstáculo que temos e não temos, que são os dados, não é? Ou seja, o obstáculo é o acesso, ou a organização dos dados, ou a estratégia, até vou fazer um zoom out, não é? Que é nós termos uma estratégia conjunta em relação aos dados. O que é que nós queremos fazer? Queremos trabalhar em consonância, queremos partilhar dados dessa forma. Há literacia da população para saber se o opt-in ou opt-out seria uma boa metodologia para eu saber que os meus dados, para onde é que eles vão, enfim. E isso leva-nos a outro tema que dentro disto, que é como é que eu, como doente, sou responsável pelos meus dados, dou os meus dados para o que quiser e por aí fora. E
E este tema tem sido debatido diariamente em contextos diferentes e por aí. E provavelmente, quando este estiver solucionado, o time to market para este tipo de soluções é muito mais curto. A regulamentação e toda a arquitetura para a regulamentação, seja dos estudos clínicos, seja das aplicações, seja do que eu quiser, é adequado e iterado muito mais rapidamente na Faço a mesma teoria. pergunta que fez o Miguel. Quantos anos vês isso acontecer? Eu, por acaso, aqui acho que há um tema, provavelmente na próxima década, sem dúvida. Eu não sei se será uma década ou se será mais cedo. Porque quanto maior consciência... O tema não é tecnologia. Não, o tema não é tecnologia. AI, Não, blockchain... não, o tema são, existe tudo. quanto a mim, É é a político. estrutura Sim. e a estratégia dos dados. Porque a partir do momento que isso for definido, nós temos a tecnologia toda para pôr lá em cima. E vês algum país mais avançado que Portugal nesse aspecto? Portugal, nós somos bastante evoluídos no que é a digitalização. Correto? Mas nós somos muito fragmentados como União Europeia, não é? Que somos muitos pequenos países, não é? Comparados com outras áreas, que temos muitas áreas em comum, ou seja, ser-nos-ia relativamente fácil transversalizar determinadas decisões, mas é preciso tomá-las. Ou seja, provavelmente se nós decidíssemos que havia data lakes específicos, e quando eu falo data lakes, há pouco falávamos em off, eu não acredito tanto em centralização de dados, eu acho que os dados têm que estar distribuídos pelos owners dos próprios dados e obviamente com o IETO da forma que nós quisermos, estarem disponíveis para depois serem agregados e trabalhados. E eu acho que se este passo for dado, o da estratégia e o da descentralização, ou de uma centralização, apesar de eu achar que isso vai ser transitório, este tema automaticamente entra, porque baixa-nos imenso o custo para chegar ao mercado e aumenta-nos muito mais o interesse clínico do doente, do cidadão, dos profissionais, de que eu passar a ter um tratamento ou um approach para um doente naquela altura da vida dele, porque depois também é isso. Lá está, em escala, quer dizer, eu quero... tanto posso ser teu cliente e vou ser teu privado, como posso ir ao SNS, Claro. os dados são meus. Ou viajar. Mas ou então vou para a Europa, para a Europa e gostava que o serviço fosse o mesmo. Interessante. Bem, nós temos 3 minutos, isto passa muito rápido. E é uma pergunta meio rasteira, mas acho que merecemos. Miguel, uma palavra de esperança. Nós estamos num contexto, e hoje falou-se aqui muitas vezes, é a inflação, é a guerra, é o tema da energia, há muita incerteza, muita insegurança. Uma mensagem de esperança para quem está no state of the art da investigação médica, ou de que será há 10 anos a nossa indicação, dá uma mensagem de esperança às pessoas. A minha mensagem é mais o tema que já falou, que eu acho que em pouco tempo vamos ter estas tecnologias disponíveis para ajudar os utentes, para os cidadãos, que vai prolongar as nossas vidas e vai vai facilitar o trabalho do profissional médico. Eu acho que estamos a bater nessa porta, como o Ricardo disse, temos toda a tecnologia, é só as últimas barreiras que temos a ultrapassar para pôr isto a funcionar. E eu acho que, como falamos, nos próximos 10 anos já vamos ter isto. E tenho esperança disso, e tenho esperança que vai ajudar e reduzir os custos dos sistemas de saúde também. Sofia, fazia-te a mesma pergunta, talvez com este enquadramento adicional. Temos também um tema de demográfico no país, não é? Portanto, vivemos cada vez mais tempo, o número de médicos não vai, com certeza, acompanhar, até porque nascem cada vez menos miúdos, e, portanto, temos aqui um tema que também temos de gerir. Portanto, o mesmo médico vai ter que acompanhar mais utentes durante mais tempo. Mas dá-nos uma mensagem de esperança nesse domínio. Eu acho que se nós olharmos para o que aconteceu nos últimos, eu não vou dizer 50 anos, vou dizer 10 anos, e se nós fizermos um estudo comparativo básico do que é que aconteceu nos 10 anos anteriores e por aí fora, nós vamos perceber que a nossa curva não é uma curva propriamente não é uma curva linear. Pelo contrário, está a subir e vai subir cada vez mais. Portanto, eu acho que A nossa em Portugal, estás a dizer em Portugal, a saúde em Portugal, a saúde global? Não, estou a falar no global, em tudo o que é conhecimento para prevenir doença ou para tratar doença da melhor maneira. Portanto, com esta subida muito mais abrupta, significa que os nossos problemas também vão começar a ter soluções mais rápidas. E eu sei que isto parece uma teoria, um conceito, até porque estamos a viver num momento de guerra, num momento com problemas de energia e tal. Mas se fizermos novamente uma comparação com o passado, já vivemos estes períodos semelhantes por outros motivos, mas os drivers eram os mesmos. E o outcome que nós estamos a ter no imediato é muito melhor. Portanto, se nós tivermos esta capacidade de perceber que as coisas são transitórias essas e a saúde vai continuar a evoluir e nós formos parte ativa, porque este é um dos pontos mais importantes, nós rapidamente fomos convencidos no passado a deixar de usar uma caderneta ou a ir depositar dinheiro ao balcão para passar a usar um cartão, não é? Portanto, o mesmo mindset, não é? Nós temos que estar abertos a essa mudança e fazer parte dela. Muito mais rapidamente nós temos aquilo que pretendemos. Portanto, nós somos muito críticos, ainda bem, porque senão nada evoluía sem crítico, tem esta parte deste espírito crítico, mas também temos que
fazer um acknowledge, uma aceitação ou um agradecimento daquilo que nos está a acontecer, acho que é a melhor altura da história até agora para se estar vivo. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que é uma mensagem positiva. Tá bem. Sofia e Miguel, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado a vocês por nos terem estado a ouvir. Obrigada. E agradeço em particular estas mensagens, este final de esperança que neste enquadramento bem precisamos. Está bem? Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada. Obrigado.